Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Eu vou começar um vlog aqui pra vocês, tá? Hoje é sexta-feira e agora são 9 horas da manhã e eu estou arrumando a cozinha e já preparando o almoço. Porque, como eu falei, eu moro em fazenda. E nessa fazenda tem uma granja, a qual eu trabalhava, mas saí por motivos de saúde, né? Primeiro eu descobri que eu tinha lúpus e logo depois, há um ano, eu descobri que eu tenho... Não, primeiro eu descobri que eu tenho fibromialgia, desculpa, que até minha cabeça anda ruim, gente. Fibromialgia. Quando eu entrei no trabalho, eu já engravidei da minha segunda filha. Me casei com um encarregado, que na época era o meu encarregado, tá? Ele também era separado do primeiro casamento. Também tem um filho da mesma idade que a minha filha. Hoje eles têm 20 anos já. E aí, eu, consequentemente, fiquei com ele, né? E engravidei. Hoje a minha filha tem 6 anos, vai fazer 7. E por tudo isso, trabalhando, grávida, tudo, eu comecei a sentir muitas dores. Muitas dores. Dores fora do normal. Sabe aquela dor que chega a ser insuportável? Eu tava sentindo. Na coluna, na cabeça, nas juntas. E aí eu comecei uma pesquisa, né, médica, para descobrir o que eu tinha. Tanto que aqui onde eu moro, em relação a médico, remédio, muito bom. Sabe, gente? Não tenho do que reclamar. Aí passei no AME aqui, tudo. Fiz exames da cabeça ao pé. Raio-x, fiz ressonância, fiz tudo, gente. Tudo. E me deu apenas artrose nos joelhos, mas tava bem no início, né, quando eu fiz. Um problema na coluna também na época. Tudo coisinhas que não era pra mim estar sentindo tanta dor, né? Coisas do tempo, né, gente? Que a gente trabalha. Eu trabalho desde muito nova. Então, vai chegando uma hora que o corpo vai, né? Sentindo, desgastando e tal. Aí, o ortopedista falou, olha, você tem sim uma artrose no joelho. Você tem a coluna torta. Mas nem por isso era pra você estar sentindo tanta dor, né? E eu acredito que você tem uma outra doença. Aí eu já me assustei, né, gente? Eu falei, oxe, como assim, doutor? Porque eu raramente ia em médico. Nunca pude estar indo em médico, tudo. Porque eu vim de São Paulo, né? São Paulo é uma correria, quem mora lá sabe. Então eu nunca fui de procurar médico. Sentia dor, tomava um remédio. Passava, se não passava, ia ali suportando, mas não ia no médico. Aí
ele falou assim, ó, eu não tenho certeza, mas eu vou te encaminhar para um especialista que trata exatamente dessa doença que eu acredito que você tenha. Aí eu, sim, doutor, mas qual o nome da doença, né? Aí ele falou, é uma doença chamada fibromialgia. Aí na época eu anotei o nome da doença, que eu nunca tinha ouvido falar, gente. Sabe quando você não tem ideia do que é aquilo? Tá bom. Fui pra reumatologista. Chegando lá, mostrei todos os exames que eu fiz. Raio-x, exame de sangue, de urina, todos. E ela falou, realmente, você tem fibromialgia. E a sua fibromialgia é um grau bem avançado, tá bem alta, né? Por isso você sente tanta dor. Aí, resumindo, comecei o tratamento, tomo até hoje as medicações, né? Eu tomo pra fibromialgia um comprimido de manhã e 3 de noite. Ok. Aí, passando alguns anos, eu comecei a sentir dor novamente. Dor, mal-estar, tontura. O meu intestino ficou super irritado. Ao ponto de eu ir no banheiro e achar que eu não ia sair viva de lá. Em questão de dor, muita cólica, né? Intestino irritado, cólica. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei pro meu marido, eu acredito que eu tô com alguma outra coisa, não é só fibromialgia. Aí ele ainda falou, para de caçar doença, né? Aí eu falei assim, não é nem questão de caçar doença, porque se eu tiver algum outro problema, eu tenho que tratar no começo, né? Eu acredito assim. Antes que venha piorar, né, gente? Porque muitas das vezes as pessoas descobrem a doença, não dá semanas, um mês, a pessoa já falece, né? Você sabe do que eu tô falando, né? Ah, eu falei, eu tô gripada, gente, não repara, tá? Tô gripada. Tô com uma gripe bem chatinha. Aí, eu falei pra ele, não, vou procurar saber o que eu tenho. Porque eu não tô bem. Aí ele falou, tudo bem. Aí, na época, tava fazendo... as pessoas estavam passando nas casas aqui pra fazer convênio daquele cartão de todos. Creio que vocês devem conhecer, né? Aí ele fez, né? Meu marido fez. Aí eu falei pra ele, eu vou me consultar com um médico particular. Pra ele ver se eu tenho só fibromialgia mesmo ou se eu tenho mais alguma coisa, né? Aí meu marido falou, tudo bem, vai lá. Aí eu fui, gente. Aí eu sempre andei com todos os meus exames, receitas. Eu guardo tudo. Aí eu levei lá pro médico aquele monte de papel. Ele falou, não quero nada disso, não. Você vai fazer tudo novo. Exames novos, tudo novo. Aí eu falei, ok, né? Aí ele pediu os exames. Gente, quando eu fui ver o valor, falei, meu Deus. Particular, né? Uma pancada. E eu tava muito ansiosa pra descobrir o que eu tinha, né? Falei, não vou fazer pelo SUS, não, vou pagar. Aí pedi ajuda pro meu marido me ajudou. Na verdade, ele pagou pra mim, né? Fazer esses exames. Tudo de sangue, tá, gente? Tudo de sangue. Aí, enquanto os exames
não ficava pronto, nasceu uma ferida na minha boca, gente do céu. O que foi aquilo? Pensa numa ferida que eu não tava conseguindo falar, eu não tava conseguindo comer. E ninguém acreditava. Falava que era exagero. Mas só eu sabia, gente, como que tava a ferida na minha boca, me incomodando, doendo, ao ponto de eu chorar pra comer, pra falar, não conseguia. Aí eu fui no médico, né? E esse médico que eu passo, que eu tava passando, ele não tava no dia. Aí era outra médica. Aí eu peguei os exames e falei, doutor, ó, como que tá minha boca. Eu não tô conseguindo comer, não tô conseguindo mal falar. E eu fiz uns exames aqui, né? Eu gostaria que a senhora desse uma olhada, se tem alguma coisa a ver, né? Esses exames que eu fiz, se tem alguma coisa a ver com essa ferida que tá na minha boca, né? Aí, ok. Ela, quem pediu os exames? Eu falei, foi o doutor tal. Ela olhou os exames, gente. E falou assim, olha, Sueli, por ética, eu não vou poder estar falando pra você o que deu nos seus exames. Porque foi o doutor que pediu, né? E eu não posso tomar a frente dele. Mas, só pra te adiantar, tem relação sim. Essa ferida na sua boca tem relação ao resultado que deu aqui no seu exame. Gente do céu, eu já fiquei desesperada. Falei, meu Deus, o que eu tenho? Só o que faltava, né? Eu tava tão bem, do nada deu uma decaída muito grande. Sabe quando a imunidade da gente já baixa um ponto assim que não dá nem pra explicar, gente. Eu me sentia mal. A gente tava bem no verão, eu suava. Me dava aquele mal-estar, parecia que eu ia cair e ia morrer. Sabe? Que eu ia cair e não ia mais levantar. E aí eu esperei o doutor retornar, né? E corri, já marquei a consulta com ele. Nesse dia tava lotado, gente, lá. De pessoas pra passar com ele, né? Tava lotado. Aí ele me chamou rápido, sabe? Ele me chamou bem rápido, assim. Aí eu mostrei os exames pra ele e mostrei minha boca, né? Que ainda tava machucada. Ele falou, Suelen do céu, você tem tais sintomas? Eu falei, tenho. Por isso que eu estou aqui, né? Porque eu estou dessa forma e eu não tô mais aguentando, doutor. Eu trabalho, meu serviço não é leve, né? Serviço braçal. E eu não tô bem. E eu quero saber, né, o que eu tenho, porque eu já tenho a fibromialgia, que é uma doença horrível. Que você fica super mal. Não tem tipo um exame que fala, você tem fibromialgia. Não tem. É a palavra sua, da médica, e os sintomas que você sente, que é horrível. Aí ele falou assim, você tem uma doença, Sueli. Eu falei, outra, doutor? Ele falou, e essa doença, ela é bem chatinha, assim, ela é bem complicada. Eu falei, o que é, doutor? Ele falou assim, ela se chama lúpus. Eu olhei bem pra ele e falei, como? Ele se chama lúpus. Você tem lúpus. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí, conforme ele foi me explicando o que era lúpus, eu falei, eu vou morrer. Gente, eu já comecei a chorar. Ele falou, Sueli, fica calma. Tem tratamento. E não tá muito avançada, né?
Ainda bem que você procurou um médico a tempo. Então, a gente vai conseguir controlar. Mas, a partir de hoje, a sua vida vai mudar. Entendeu? Sua vida vai mudar. Você vai ter limitações. Você vai viver à base de medicamentos. Você vai ter que viver fazendo exames. Eu falei, meu Deus, como assim, do nada? Ele é. Aí, gente, desde então, Aí eu falei, não, vou continuar trabalhando, né? Eu sou teimosa. Falei, não, vou continuar trabalhando, vou dar conta. Eu trabalhei com fibromialgia, né? Não vai ser com essa lúpus que eu vou parar. Gente. Eu faltava poucos meses pra mim fazer 7 anos na empresa. Eu pedi pra sair. Eu pedi pra sair porque eu não aguentei. O meu corpo não aguentou, sabe? Eu não posso tomar muito sol. Eu não posso ficar muito no frio. Tudo é demais pra mim. Como se eu fosse uma coisa sensível, assim. E, sabe, um pouquinho que eu passo por conta de qualquer coisa me afeta, assim. E eu já caio de cama. Tenho tentado ser forte todos os dias, claro, né? Tenho tentado não desanimar, porque a vida da gente depende exclusivamente da gente, né? As outras pessoas podem até ajudar com uma palavra, ajudar com alguma coisa, mas quem vai decidir mesmo é você, entendeu? Então, o que eu falo pra vocês? A gente não deve se entregar, por mais que seja difícil, doloroso, que é, viu, gente? É difícil, é doloroso, tem dia que eu não quero levantar, que eu não quero fazer nada, que eu só quero ficar deitada, sabe? Mas eu peço força pra Deus, peço ajuda pra Deus, pra me levantar, pra me fazer meu serviço. E eu faço tudo aos poucos. Que nem aqui eu lavo essa louça, preparo o almoço do meu marido, depois eu descanso. Aí depois eu ponho uma roupa na máquina, ponho no varal e depois eu descanso. Aí tiro roupa do varal, dobro, guardo, faço algumas coisinhas assim como varrer casa, tudo. E depois eu descanso. Então eu nunca faço as coisas assim, tudo de uma vez. Que nem tem pessoas que pegam a casa, já faxina, tudo. E eu fazia isso. Eu fazia, gente. Às vezes eu saía na hora do almoço, descia aqui na minha casa, que a empresa é aqui em cima, sabe? Só subia a rua aqui. Eu descia aqui na hora do almoço, lavava a casa. Deixava tudo limpo, sabe? Aquela disposição. E do nada eu fui perdendo tudo. Perdendo toda aquela disposição, todo aquele ânimo, sabe? E hoje eu faço tudo, as prestações, tudo aos pouquinhos. Mas também não deixo de fazer, né, gente? Que isso que é importante. Ó, aqui, ó, lavei a louça. Aqui eu vou
preparar essa linguiça pro almoço. Aqui, ó, eu faço arroz nessa panelinha, tá? Essa aqui é minha cozinha, gente, ó. Aqui a mesa tá um pouquinho bagunçada, mas é assim, que eu tenho muita coisa, não sei nem onde pôr. Aqui, ó, o fogão. Aqui é feijão. Aqui é uma sopinha que eu fiz ontem, porque eu não tô conseguindo comer comida. Aqui, gente, ó, fica meus fornos. Tá? Aqui seria uma fruteira, mas eu quase não coloco fruta. E é assim, gente. Minha cozinha é bem grandinha. E pra limpar dá trabalho, viu? Dá trabalho, não é fácil. Mas como eu falei, Deus tem me dado força. Eu vou estar fazendo vídeo aqui, mostrando mais minha rotina, falando pra vocês como que está indo o meu tratamento, tá? Porque se eu for fazer só abertura de caixa, falar só sobre o meu negócio, eu quase não vou fazer vídeo, porque como eu trabalho em casa e aqui é cidade pequena, eu não tô fazendo muita compra, tive muita venda essa semana, mas é assim, é uma semana bomba, na outra semana para, entendeu? Então é assim, gente, tá? Eu peço que você se inscreva no meu canal, tá? Que você possa deixar seu like, deixa seu comentário caso você queira saber de alguma coisa sobre lúpus, fibromialgia, tá? Eu também tenho hernia de disco na coluna, mais essa também. E é isso aí, gente, tá? Eu amo gravar, sempre tive vontade de ter um canal. E vou estar sempre postando vídeo, sempre que eu tiver ânimo, puder, tá? E peço que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês fiquem com Deus. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau.